Querido Deus maravilhoso, nós encontramos paz em Ti, repouso, tranquilidade, alegria. A oração nos aproxima de uma maneira tão íntima, que é um privilégio para nós. Agora nós queremos pedir que o Senhor continue falando com a gente. Nos usa todos, Pai. Usa a mim como instrumento seu e use cada um de nós aqui para receber a sua mensagem essa noite e sermos transformados por Ti. Continua conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ontem me cobraram que eu não expliquei a roupa. Todo dia a gente explica que roupa é essa, pastor? Uma roupa colorida, uma roupa mais larga, uma roupa mais justa. Então eu vou explicar a roupa de ontem e depois eu vou explicar a roupa de hoje. A roupa de ontem era uma roupa curta. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas no primeiro dia da nossa série, eu estava com uma roupa curta também, era uma roupa azul. Ontem era uma roupa verde, musgo, eu não sei bem qual era aquele tom, mas era uma roupa curta também. Existem 3 grupos étnicos predominantes lá na região onde eu moro, no Iraque. O grupo maior na cidade que eu moro são os curdos. O segundo grupo maior são os árabes. Nós temos o terceiro grupo que são os assírios. Infelizmente eu não tenho roupa de assírio dessa vez. Quem sabe numa próxima vez eu trago uma roupa dos assírios. Mas as minhas roupas de Oriente Médio acabaram. Então hoje eu trouxe uma roupa diferente. A roupa de hoje é uma roupa das Filipinas. O nome dessa camiseta, dessa camisa bonita, se chama Barong. Barong Tagalog. Essa roupa, eu não sei se você já viu alguma outra roupa em algum lugar que é feito do mesmo material dessa roupa. Sabe de que isso aqui é feito? Isso aqui é feito de fibra de abacaxi. Fibra de folha de abacaxi. E eles usam essa roupa como uma roupa especial para momentos formais, casamento, culto na igreja. É muito comum lá nas Filipinas, quando você vai na igreja, o pastor não está de terno e gravata, o pastor não está de blazer, o pastor não está de casaco, o pastor está usando um Barong Tagalog. Então essa aqui é uma roupa que é trazida diretamente das Filipinas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre as Filipinas depois, ao longo da mensagem de hoje. Mas antes da gente ir para as Filipinas, quero dizer para vocês que o tema de hoje é uma continuação da nossa série A Insanidade de Deus. E eu queria lembrar com vocês o texto base, que está servindo como o fundamento da semana inteira. Deixa eu compartilhar com vocês. É esse texto. Está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, e diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amém? Deus, Ele usa as coisas frágeis e as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes, porque com Deus, mesmo que seja desafiador, mesmo que a gente não entenda, a gente vivendo essa loucura, a gente encontra sabedoria, a gente encontra poder. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é o Deus dos milagres, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus da insanidade da missão, o nosso Deus é o Deus da insanidade do testemunho, é o Deus da insanidade da fé e é o Deus da insanidade da oração. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre oração. Oração faz parte da nossa rotina, não é verdade? Eu acho que todos nós já oramos. Eu acredito que todos nós, inclusive, já oramos hoje, provavelmente. A gente tem vários tipos de oração. A gente tem aquela oração que a gente faz quando a gente entra no carro antes de viajar. A gente tem a oração quando a gente acorda de manhã ou quando vai dormir à noite. A gente tem a oração antes da refeição. Geralmente a oração antes da refeição a gente não tem muita criatividade. É quase sempre a mesma coisa ali. Tem uma leve variação. Em casa, com as minhas crianças, a gente tem musiquinhas de oração na refeição. Tem pelo menos 3 músicas diferentes. Aí a gente canta essas musiquinhas, fala alguma coisa, mas não tem muita variação. É pedindo a bênção pelo alimento, agradecendo. Então a gente tem vários tipos de oração. Às vezes são bem parecidas, às vezes são diferentes. Tem aquela oração que eu acho que quem já viajou de avião e passou por turbulência já deve ter feito. Alguém aqui já orou
no meio de turbulência no avião, eu acho que todo mundo ora. Começa a tremer o avião. Eu lembro que uma vez estava viajando com a minha família, a mesinha estava em pé, a turbulência foi tão forte que a comida toda que estava naquele suporte caiu, a gente se desesperou, vira um para o outro, meio que vamos orar, agarra a mão forte, Senhor, perdoa os meus pecados. A gente quer estar preparado, né? Caso o avião caia, você morra, aí confessa os pecados, faz aquela oração. A gente tem muitos estímulos diferentes para fazer a oração na vida. E nessa vida de oração, tirando as orações que a gente faz nesses contextos normais do dia a dia, às vezes tem momentos especiais. Eu lembro que ainda na faculdade, quando eu estava procurando a minha futura esposa, pensa num camarada que orava. Queria acertar, não queria errar. Orava. Intensidade na oração. Às vezes, quando nós temos propósitos bem específicos, a gente intensifica a oração, não é verdade? Eu lembro quando alguém está doente. Eu tenho um amigo que era um adolescente, no distrito onde eu trabalhava, no Mato Grosso do Sul, antes de ir para o Iraque. E ele está passando por um momento extremamente difícil agora. Era um rapazinho aqui na minha casa, que a gente ia na igreja, e ele está doente, ele está em tratamento intensivo no hospital. Eu vejo nas redes sociais todos os meus amigos lá do antigo distrito orando. Eu e minha esposa estamos orando, o Léo. Se você puder, ore por ele também. Quando a gente vê alguém numa situação muito difícil de saúde, a gente ora de maneira não trivial, como a gente ora antes da refeição às vezes. A gente ora com mais intensidade. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que a vida de Jesus era uma vida de oração. Eu sei que Jesus provavelmente orava em muitos momentos diferentes, e a Bíblia não relata todos os momentos que Jesus orava. Provavelmente precisaria de muitos capítulos só para relatar as orações de Jesus. Eu imagino, a Bíblia não fala com detalhe, mas eu imagino que antes de Jesus começar o ministério público dele, quando ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites no deserto, eu imagino que Jesus deve ter orado muito naquele momento. Depois ele passou pelas tentações, Satanás apareceu, aquele conflito todo, mas depois de 40 dias orando e buscando, Jesus estava cheio do poder, preparado para começar o seu ministério público. Oração traz poder. A oração, ela, de alguma maneira, é o gatilho para milagres. E às vezes a gente tendo isso à nossa disposição, a gente simplesmente ignora. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é mais insanidade não orar do que orar. Porque se a gente tem todas as evidências do mundo, que tudo isso está à nossa disposição, caso a gente dobre nossos joelhos e busque Deus em oração, por que a gente não faz isso? Não faz sentido. Quero compartilhar com você poucas passagens e contar algumas histórias. Vamos abrir nossa Bíblia? No Evangelho. Nós vamos primeiro para o livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o verso 36. Mateus, capítulo 26, verso 36, diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Você lembra o que estava acontecendo aqui? Jesus estava no Getsêmani, prestes a ser traído, condenado, crucificado. E agora Jesus, o que ele faz? Ele vai orar de maneira especial. Não era a oração do dia a dia, não era a comunhão que ele tinha com Deus todos os dias. A gente deveria ter comunhão com Deus todos os dias. Isso aqui era um momento especial, que ele precisava de mais intensidade. Então ele se retira para orar. A gente consegue enxergar esse princípio na vida de Jesus. Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, a Bíblia fala que Jesus se retirou, foi para um lugar deserto, passou a noite em oração. Quando chegou de manhã, ele encontrou os seus discípulos, que ele tinha vários discípulos, muitos seguidores, mas ele selecionou 12. A seleção dos 12 aconteceu depois de uma noite de oração. A gente vê na vida de Jesus um exemplo que em momentos cruciais, em momentos especiais, nós precisamos intensificar a nossa vida de oração.
Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. Você precisa escolher o cônjuge. Você precisa fazer uma escolha de trabalho. Você está passando por momentos cruciais na universidade. Você está vivendo um momento de depressão. Você está sentindo solidão. Você está com problema de enfermidade. Você precisa de uma iluminação sobre determinado assunto da Bíblia. Você quer encontrar o caminho que você deve andar. Se existem assuntos extremamente importantes e decisões que precisam ser tomadas e sabedoria que venha do céu, nós precisamos buscar de maneira mais intensa a Deus em oração. A oração, ela deve fazer parte de todos os momentos, mas existem momentos que a gente tem que orar mais. E eu acho que nós estamos vivendo em um tempo que a gente tem que orar mais. Não está fácil para ninguém. Satanás, ele está com todo o seu exército, com todas as suas armas, com todo o seu arsenal preparado para te destruir. Destruir de dentro para fora, destruir de fora para dentro, destruir com tanto que destrua, Satanás está feliz. E se a gente está vivendo nesse tempo, a gente tem que passar mais tempo em oração. A oração, ela traz poder. Uma das definições mais bonitas de oração que eu conheço é uma definição que diz que, eu vou ler para você. Está no livro Caminho a Cristo, página 93. Talvez você conheça, é uma definição bem conhecida, mas escuta só isso. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que ele seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Que coisa linda! A oração, ela serve de ponte, ela conecta a gente com Deus. Que coisa maravilhosa, não tem nada melhor do que estar conectado com Deus. Isso é a oração. E o que a gente deve fazer em oração? A gente deve pedir conselho em oração, a gente deve confessar os nossos pecados em oração, a gente deve celebrar e louvar quem Deus é em oração, a gente deve interceder pelas outras pessoas em oração. Tudo isso é assunto, a gente deve só contar para Deus o que está acontecendo. Isso faz parte da oração. Oração é abrir o coração. Do mesmo jeito que você encontra um amigo e você abre o coração e você fala tudo para ele, Deus espera que a gente abra o nosso coração e fale tudo para Deus. Isso é oração, e a gente tem isso à nossa disposição, e eu não entendo porque a gente não usa mais. E eu vou contar um segredo para vocês. Dentre todas as disciplinas espirituais que a gente pode praticar, e tem várias, né? Leitura da Bíblia, culto em congregação, culto em casa, memorização de textos bíblicos, tem um monte de disciplinas espirituais, áreas que a gente desenvolve a nossa vida espiritual. No meio de todas elas, na minha opinião, na minha vida, uma das mais difíceis é viver uma vida sistemática de oração. A gente se distrai, a gente se ocupa com outras coisas. Às vezes a gente gasta até um bom tempo lendo a Bíblia, mas às vezes a gente esquece de orar. A oração vira algo tão trivial, tão rápido, que a gente não experimenta o que a oração tem para oferecer para nós, que Deus planejou de maneira tão especial. Mas quando a gente busca, quando a gente ora, Deus responde. Deus responde das maneiras mais variadas possíveis. E hoje eu vou contar para vocês 2 histórias. Você já me conhece, a gente já está há alguns dias juntos e vocês sabem que eu gosto muito de histórias. Então eu vou contar para vocês 2 histórias hoje. A primeira história é a história do Andrew. Quem é o Andrew? Andrew foi um rapaz que eu conheci nos Estados Unidos. Eu e minha esposa, quando nós éramos ainda estudantes na universidade, a gente não se conhecia. Ela em São Paulo, capital, eu no interior de São Paulo. Ela teve a experiência de ser missionária voluntária durante um tempinho lá na Amazônia, num projeto Salva Vidas. Talvez alguns de vocês conheçam esse projeto. E esse projeto, durante um período de férias, nas comunidades ribeirinhas, de alguma maneira, foi o mosquitinho da missão que picou a minha esposa, e de lá em diante ela tinha o sonho que ela queria servir a vida como missionária. Eu tive uma experiência um pouco diferente. Eu estava na faculdade, tranquei o meu curso e fui com a ideia de que eu ia para a Tailândia, passar
um ano na Tailândia. Depois eu descobri que na verdade não era Tailândia, eram 6 meses nos Estados Unidos, depois seriam 6 meses na Tailândia. Então eu fui para os Estados Unidos primeiro para receber um treinamento, porque na Tailândia tudo é diferente, uma cultura predominantemente budista. Há quem diga que são 98%, 99% da população se identifica como budista, então tudo é diferente. Então antes de ir para lá a gente recebeu um treinamento, e quando eu fui para os Estados Unidos nesse treinamento, eu conheci o Andrew, foi o meu colega de quarto. Nós tínhamos vários quartos, vários missionários sendo preparados para essa viagem de serviço na Tailândia. E eu lembro que naquela época, eu era mais novo, obviamente, e muito mais imaturo. Não que eu seja a pessoa mais madura do mundo hoje, mas naquela época muito menos. Eu gostava de acordar mais tarde, eu gostava de dormir mais tarde, eu gostava de assistir filme à noite, até horas que eu deveria estar dormindo, e no meio eu gostava de passar a vida comendo algumas coisas que eram muita bobagem, e no meio disso tudo, eu fui para o quarto de um camarada que era extremamente metódico, ele parecia que era o camaradinha perfeito. Ele era uns 10 anos mais velho que eu, ele dormia no beliche de cima, eu dormia no beliche de baixo, ele acordava, eu estava dormindo, eu ia dormir, ele já estava dormindo há um bom tempo. Às vezes esse camarada desaparecia, não sabia onde ele estava. Aí depois eu descobria que ele tinha saído para ficar sozinho em alguns lugares para orar. Eu pensava, esse cara é muito sério, não é? É muito radical, ora demais, não precisa de orar tanto assim. Ele comia tudo saudável, era um negócio. A refeição dele, frutas para todo lado, aquela coisa. Às vezes nem pão comia. Eu falava, cara, como é que pode ser tão saudável desse jeito? Então a gente obviamente não se conectou tanto, a gente não foi amor à primeira vista naquela amizade, a gente não tinha o melhor, a gente se respeitava, mas não tinha quase nada em comum. A única coisa em comum é que nas horas de treinamento, ao longo do dia, a gente ia para a mesma sala e recebia o mesmo treinamento, e dormia no mesmo quarto, mas a gente não era muito próximo. E eu lembro que uma noite eu fiquei assistindo o filme, até mais tarde no quarto de um amigo meu, e eu entrei no quarto com todo o cuidado do mundo, porque eu não queria acordar o Andrew. Abri a porta devagarzinho, entrei no quarto, ele estava deitado na cama dele com a mão para o lado de fora assim do beliche. Eu tentando não encostar na mão dele para deitar na cama sem fazer barulho, sem querer encostei. E na hora que eu encostei na mão desse camarada amável, querido, de oração, aquela coisa toda, eu encostei na mão dele, eu tive uma surpresa que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria. O camarada regalou o olho desse tamanho, olhou para mim e começou a xingar um monte de palavrão em inglês. Meu pai do céu, como é que é um negócio desse? E começou a xingar. E aí daqui a pouco eu fiquei em choque, não sabia se ele ia me bater, se ele não ia me bater, o que estava acontecendo. O camarada mais consagrado que eu conheço agora está me xingando desse jeito. E no meio daquela reação toda, eu percebi que ele acordou de verdade. Aí na hora que ele acordou de verdade, ele percebeu o que tinha acontecido, eu vi a vergonha no rosto dele. Ele pediu desculpa, virou para o lado e dormiu. Eu demorei para dormir porque eu estava muito assustado. Mas dormi. No dia seguinte a gente acordou, foi para a aula, tivemos nosso treinamento. Em determinado momento do dia ele me chamou de lado para conversar, em particular. E aí ele foi me contar um pouquinho da história dele. Ele falou o seguinte, Everson, desculpa pelo que aconteceu ontem. Eu ainda tenho muitos traumas de onde eu vim. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu vivia uma vida completamente louca. Eu era envolvido em crimes, em assalto, em sequestro, em roubo de banco. 16 anos de idade. Eu odiava com todas as forças os meus pais. Eu cheguei a falar que eu ia matar os meus pais. E um dia, eu estava como motorista para um assalto a um banco, com uma gangue de criminosos muito experiente, já responsável por muitos crimes. Eles saíram do banco, entraram no carro, a gente fugiu, correu, mas na verdade no final a gente foi pego. E quando a gente foi pego, eu estava lá na frente do oficial de justiça,
Eles falaram o seguinte: você tem 16 anos de idade, mas se você tem idade para fazer crime de adulto, você vai receber a pena de adulto. E você vai receber pena pela mesma pena que o grupo todo está sendo condenado. Múltiplos sequestros, múltiplos roubos à mão armada. Você vai ter em torno de 30 a 50 anos de cadeia. Sabe o que significa? Que provavelmente você entra na cadeia e você nunca mais vai sair. 16 anos de idade. Ele foi para a prisão, para menores. Depois de uma semana, ele foi levado para a prisão de adulto, mas porque ele não tinha idade para ficar na cela com os outros adultos, ele ficou na solitária por 2 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele foi para uma cela com os adultos. E na prisão, se você demonstrar um pouquinho de fragilidade, as pessoas abusam de todas as maneiras de você. Então, como mecanismo de defesa, qualquer pessoa que se aproximasse dele ao longo do dia, à noite, na cela, ele xingava todos os palavrões, ele ficava agressivo, ele pulava para cima da pessoa e batia o máximo que ele podia. Ele não era tão forte, então geralmente o outro lado vinha e batia mais nele, mas ele pelo menos criou uma reputação de que ele era louco, de que ele era inconsequente, de que ele era violento, de que não dava para ninguém esperar nada dele, e nisso as pessoas deixaram ele em paz, mas por isso ele criou um personagem mais agressivo ainda do que ele já era. E ele ficou por muitos anos na prisão. Eu comecei a entender, na hora que ele estava deitado, eu encostei na mão dele, essa era a reação que ele tinha para se proteger lá na prisão. Alguém podia matá-lo, alguém podia fazer alguma coisa com ele. E ele continuou a história, ele falou o seguinte: quando eu estava lá na prisão, durante vários anos, uma pessoa passou na frente da minha cela e falou o seguinte: menino, ele era um dos mais novos, você quer alguma coisa para ler? Aí ele falou: eu quero. Se tiver alguma coisa, sozinho. Entregaram para ele uma Bíblia. Ele pegou aquela Bíblia e começou a ler. Quando ele começou a ler aquela Bíblia, ele começou a encontrar umas histórias que ele achou que não existia. Ele começou a ver a história de um monte de gente transformada. Ele começou a ver um monte de milagre. E quando ele começou a ler, ele começou a gostar daquele negócio. Ele lembrava que ele já tinha ouvido falar de Bíblia, mas nunca tinha lido a Bíblia. E conforme ele ia lendo a Bíblia, ele começou a ver a transformação de um monte de gente. E ele parou e pensou o seguinte: espera aí, se essas histórias forem verdade, e essas pessoas foram transformadas, talvez eu possa ser transformado. Não sei como orar, mas eu vou tentar. Se ajoelhou na cela. Ele falou para Deus: Senhor, Deus, eu quero que minha vida seja transformada, e eu não sei como. Se o Senhor puder, por favor, transforma a minha vida. E naquele dia, a vida dele começou o processo de transformação. Ele não queria mais ser essa pessoa agressiva, então ele começou agora a pegar todos os programas que tinham de educação dentro da prisão, e ele começou a estudar, e ele teve um comportamento tão bom que as outras pessoas agora começaram a respeitá-lo, os guardas começaram a respeitá-lo, e ele tinha um comportamento tão bom, porque ele ia nas aulas, ele tirava boas notas, ele começou a se capacitar, começou a se tornar uma pessoa mais querida, o semblante dele começou a mudar, ele começou a ser uma influência boa para os outros presos, porque ele começava a falar de textos da Bíblia para os outros presos, e no meio dessa transformação, um dia, um dos guardas chegou para ele e falou o seguinte: rapaz, você está tendo um comportamento tão bom, a gente vai dar um presente para você. E eles deram para ele um rádio, e ele pegou esse rádio, agora era a preciosidade dele, e quando ele colocou o rádio na cela e começou a procurar uma estação, ele encontrou uma estação que estavam ensinando a Bíblia. Ele começou a escutar agora um pastor adventista, pastor Doug Batchelor, ensinando mensagens, estudos bíblicos, através daquele radinho, e ele escutava aquele testemunho, e esse pastor pregando, e ele agora não tirava dessa rádio com os ensinamentos da Bíblia, e ele começou a se convencer de que tinha algo muito maior que Deus estava preparando para ele. Os anos foram se passando e ele cada vez mais fiel a Deus, crescendo, sendo transformado, mas ele tinha consciência que quem sabe ele ia morrer na prisão. Ele foi condenado durante muitos anos. Ele descobriu que tinha talvez uma forma de fazer uma petição para revisarem o caso dele, e ele fez. Ele precisava de pelo menos 3 votos de 5 das pessoas que iriam votar. Ele conseguiu só 2. Isso significava que ele ia ter que ficar preso. Um dia,
um oficial da prisão encontra com ele e fala o seguinte: você deve conhecer alguém muito importante. Quem é que você conhece? Não conheço ninguém. Não, me fala, quem você conhece? Quem você conhece? Não conheço ninguém. Eu nunca vi isso acontecer. Não, mas o que está acontecendo? Volta para sua cela. Pega suas coisas e vai embora o mais rápido que você puder. Você está livre. O governador do estado passou por cima de todas as autoridades. Só ele teria autoridade de te dar a liberdade. E ele te deu a liberdade. Amém? Deus fez um milagre. Ficou 10 anos preso. Quando ele saiu da prisão, ele não sabia o que fazer. A primeira coisa que ele fez, ele foi numa igreja. E no caminho ele falou: Senhor, um dia eu ajoelhei lá naquela cela. Eu pedi que o Senhor transformasse minha vida. O Senhor transformou a minha vida. Eu quero dedicar a minha vida completamente a te servir. 2 anos depois que ele tinha saído da prisão, eu encontrei com ele. Ele era meu colega de quarto. O milagre, a resposta da oração se materializando ali daquele jeito. Quando ele me contou aquela história, eu me emocionei. Que coisa linda. E eu fiquei pensando, eu queria ter uma experiência dessa de oração. A vida dele foi transformada. Detalhe, última vez que eu encontrei esse camarada, sabe onde foi? Nas Filipinas. Hoje ele é pastor, lá nas Filipinas como missionário. Serviu em Honduras, serviu na Índia, serviu na Tailândia, foi para um monte de lugar. E ele dedica a vida exclusivamente para servir a Deus e pregar o Evangelho. O Evangelho que libertou essa mensagem de oração, que se a gente procura, se a gente ora, Deus responde. E agora ele leva esse testemunho dele e prega para muitas pessoas. Essa é a oração que está à disposição minha e sua. E eu não entendo por que a gente não ora mais. Deus, ele está à distância de uma oração. Não está longe, está pertinho. E essa história impactou a minha vida. Eu estava lá tentando ser missionário, ir para a Tailândia. Deu tudo errado, mais ou menos. Na verdade a gente descobre depois que não deu tudo errado. Mas eu não fui para a Tailândia. Acabei indo para a República Dominicana, passei um tempo lá, voltei para o Brasil. E eu voltei frustrado, porque na minha cabeça eu ia ser missionário na Ásia. E aí eu fui para os Estados Unidos, deu tudo errado, eu caí na República Dominicana. República Dominicana parece o Brasil. É uma cultura latina, parece muito com a gente. Eu queria ir num país que fosse predominantemente de uma religião dessas diferentes. E Deus não deixou eu ir para lá naquela época. Eu voltei para o Brasil frustrado e falei: Senhor, por que não deu certo? Eu saí do Brasil, eu tentei me capacitar, eu fui fazer treinamento. E aí eu voltei para o Brasil, por quê? Os anos se passaram, eu comecei a trabalhar aqui no Brasil como pastor. E a divisão sul-americana, a igreja adventista aqui na América do Sul, decidiu mandar 25 famílias para a janela 1040. Lembra da janela 1040 que a gente conversou no primeiro sermão da série? Os países com a menor porcentagem de cristãos por habitante e a maior concentração de habitantes da terra. E a igreja decidiu mandar 25 famílias. Quando eu e a minha esposa, nós nos entreolhamos. Ela tinha sonho de ser missionária, eu tinha sonho de ser missionário. E desses países tinham chamados para a China e para tantos outros países do Oriente Médio. A gente falou: vamos se inscrever. E a gente recebeu o formulário. Só que esse formulário, vou dizer para vocês, eu não sei quem foi que escreveu, mas era um negócio assustador. No formulário dizia o seguinte: primeira pergunta, você está disposto, era para 5 anos o contrato, você está disposto a nos próximos 5 anos só comer aquilo que você não gosta? Nos próximos 5 anos, você está disposto a estar em temperaturas extremas de calor ou de frio, sem nenhum sistema de climatização? Você está disposto a estar em contexto de isolamento, onde provavelmente você vai ser a única família cristã naquela região? Você está disposto a estar longe da sua família, com restrições de comunicação, e sem acesso a redes sociais e etc. E tinha lá aquela lista, uma atrás da outra. Eu e a minha esposa olhamos. Meu pai do céu, será que é isso tudo mesmo? Será que é pra gente? A gente quer ir, mas será que a gente quer tanto assim? E a gente começou a orar. E a gente preencheu o formulário. E a gente mandou o formulário. E a gente continuou orando. E aí começou um momento de luta com Deus. Minha esposa começou a ficar com medo. E ela começou a ter perguntas. Nas nossas madrugadas a gente acordava, porque em momentos especiais a gente tem que intensificar a nossa oração. Eu nunca tinha tido a experiência do Andrew, mas eu sabia que eu podia ter. Só dependia de mim, se eu fosse buscar. E nas madrugadas a gente começou a procurar Deus, a gente começou a fazer vigília de oração, noite toda orando.
E a gente começava agora, Deus, por favor, responde, a gente quer entender, é para ir ou não é? E eu vou compartilhar com vocês uma das coisas mais íntimas que nós temos. Eu vou compartilhar com você o diário da minha esposa. Não sei se eu vou ter problema depois. E você vai acompanhar comigo o diário da Jaqueline. Vamos ler junto. Eu questionei a Deus por vários dias em meu momento pessoal com Ele. Em uma noite eu estava no quintal da minha casa olhando para as estrelas e perguntava a Deus se eu seria capaz de suportar ficar tão longe de meus amigos e minha família. Isso aqui foi escrito em 2014. Nesse momento eu ouvi, entre aspas, eu senti Deus falando comigo. A resposta em minha mente, lembrei daquele verso que diz: se alguém ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E consequentemente pensei, se alguém ama amigo mais do que a mim, não é digno de mim. Nesse momento eu senti que eu fui respondida. Ok, Senhor, mas e se meus pais ficarem doentes e morrerem? E se algo acontecer com a minha família? E se eu estiver longe para fazer qualquer coisa por eles? E em minha mente veio outra resposta: deixe os mortos enterrar os próprios mortos. Os vivos são prioridade. O que eu poderia fazer se alguém morresse? Deus me consolaria e cuidaria dos detalhes. Continuei perguntando, mas Senhor, e se eu morrer e a minha família ficar sem mim? Pior, se o Everson morrer e eu ficar sozinha? E se nós formos torturados? E em minha mente Deus me respondeu de novo: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Aquele verso que Paulo falava e também veio à minha mente: não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E eu percebi que não tinha por que ter dúvidas. Deus queria que nós fôssemos mesmo. Hoje eu estava lendo isso aqui à tarde. Quando eu li isso aqui, eu me emocionei. A maneira que Deus começou a responder a nossa oração. E a gente continuou nesse nosso processo de oração. E eu tinha os meus pedidos de oração, eu queria ter as minhas respostas, e eu perguntava para Deus, ela tinha as perguntas dela, e ela tinha a experiência dela, e no meio dessas vigílias, e no meio desses momentos com Deus, eu lembro que numa madrugada nós estávamos numa pequena cidade no Mato Grosso chamada Camisão, no pé de uma montanha, no final de uma vigília de oração. E quando a gente estava no final dessa vigília de oração, eu passei a noite inteira orando: Senhor, a minha esposa parece que está um pouco ansiosa, ela ainda não tem paz completa no coração dela, se ela quer ir, eu não quero ir para lá e levar minha esposa para ela entrar em depressão, para destruir a minha família. Eu quero que a minha família vá tranquila para te servir. Se for para a gente ir, dá paz, responde para ela e responde também para mim. Quando a gente passou a noite orando, ela orando de um lado, eu orando do outro, os irmãos da igreja também orando, de manhã cedo o sol começou a nascer, e na hora que o sol começou a nascer, a gente pegou nossa Bíblia e começou a ler agora, pedindo: Senhor, dá a resposta para nós. E conforme ela ia lendo no lugar dela, eu ia lendo no meu lugar, a gente teve as nossas respostas. A gente se encontrou, ela tinha um sorriso no rosto, eu tinha um sorriso no meu, e a gente ainda não tinha conversado. Quando terminou o momento, ela chegou pertinho de mim e falou assim: amor, sabe o que Deus me falou hoje na Bíblia? Eu abri a Bíblia para fazer meu devocional agora de manhã, em Lucas capítulo 5, falando sobre a pesca miraculosa. E lá no finalzinho da primeira parte do capítulo 5, o verso que Deus falou comigo no meu coração foi o seguinte: e eles, deixando tudo, o seguiram. Deus está dizendo que é para deixar tudo, amor. Deus está dizendo que é para a gente ir. Aí nessa hora eu falei: amor, Deus também me respondeu. Eu estava fazendo o meu devocional e eu achei um texto no livro de Salmos. Se você quiser acompanhar comigo, Salmos capítulo 39. Salmo capítulo 39, verso 12. Olha só o verso. Talvez você já tenha lido esse verso e nunca fez esse sentido para você, mas naquele momento que eu estava passando por aquela situação, esperando a resposta, orando a noite toda, com lágrimas, querendo descobrir a vontade de Deus para a minha vida, Deus me dá esse texto no meu devocional da manhã e diz o seguinte: Salmo 39, verso 12: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não fique insensível às minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Quando eu li aquele verso, Deus me falando: você é forasteiro, você é peregrino, eu falei: eu sou missionário. É Deus me respondendo a oração.
E esse é o nosso Deus, é o Deus que quando a gente busca, Deus responde. Às vezes você tem que orar com mais intensidade, em momentos específicos, em momentos cruciais, que você precisa de ouvir a voz de Deus, de ter a sabedoria de Deus na sua vida. Busque a Deus com intensidade, porque Deus vai responder a sua oração. Teste a Deus. Mas a gente às vezes é tão frágil e tem tão pouca fé que a gente ainda começou a duvidar depois disso tudo. Não tem por que duvidar. E aí, Deus ainda deu mais. Isaías capítulo 58, verso 11. A Bíblia diz que o Senhor os guiará continuamente, lhe levará para lugares áridos, fará você ser como um jardim regado. E aí, quando a gente pensou, a gente vai para lugares áridos. Eu acho que a gente vai para o Oriente Médio. Eu não queria ir para o Oriente Médio. Eu falava para minha esposa, amor, eu quero ir para a Ásia. Eu quero ir lá para o outro lado da Ásia, não a parte do começo da Ásia. Eu quero ir lá para a China, eu quero ir para a Tailândia, eu quero ir para aquele lado. Eu tentei na época da faculdade, não deu certo, eu quero ir para aquele lado. E aí minha esposa, mas amor, e se Deus quiser que a gente vá para o Oriente Médio? Eu falei, eu não sei se eu quero ir para o Oriente Médio. Deus não vai me obrigar. Eu tenho meus dons, eu conheço o povo que eu consigo me relacionar melhor, eu não quero ir para o Oriente Médio. Eu falei, mas se Deus quiser, e se as pessoas que nos entrevistarem chamarem para ir para o Oriente Médio, a gente vai? Eu falei, não, Deus não vai me obrigar. Ela, mas amor, você não está muito fechado? Aí eu falei, não, eu entendo que, não quero ir para o Oriente Médio, o povo é doido lá, o povo vai explodir bomba, aquela coisa toda, sabe? Eu tinha essa cabeça, não queria ir para o Oriente Médio. Aí minha esposa falava, mas amor, você quer ir para a China? Eu quero ir para a China. Amor, olha no espelho. Você não tem, olha a tua cara, você tem cara de árabe. Por que você está querendo ir para a China? Eu falei, não sei. A gente fez a entrevista, queridos. E quando a gente fez a entrevista, eles perguntaram, a gente está pensando em um desses países, talvez Irã, Iraque, Sudão, não sei. Algum desses países ali, para vocês servirem. Vocês topam? A gente topa. Qual vocês têm preferência? Vocês escolhem qualquer um deles. E Deus conduziu as coisas, a gente foi para o Iraque. Queridos, tem sido a maior bênção da nossa vida. Nós temos sido abençoados de maneira que a gente nunca imaginou. A gente tem testemunhado o poder de Deus naquela região. O nosso Deus, Ele sabe de tudo. O nosso Deus, Ele responde às orações. Essa foi a experiência mais marcante de oração que eu tive na minha vida. Parece que era ouvir a voz de Deus respondendo a cada pergunta que a gente tinha. Era Deus mostrando na Bíblia, era Deus mandando uma pessoa, e a cada dúvida, a cada inquietação, Deus abrindo as portas e escancarando os seus planos para a gente ter convicção completa, para a gente ir para lá. Então muita gente quando me pergunta, pastor, você é louco? Por que você foi para o Oriente Médio? Você está no Iraque? Vocês não têm medo? Não, a gente não tem. Sabe por quê? Porque Deus tirou o medo. Deus, Ele falou que era para a gente ir para lá. E quando Deus tira o medo, você fica completamente tranquilo, porque você sabe que Deus está no controle. Deus respondeu a minha oração e esse é o meu testemunho. E é uma alegria saber e ter experimentado a resposta de Deus na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você já experimentou a resposta de Deus na sua vida? Já teve algo que você orou de maneira intensa, que você precisava ter a resposta e Deus respondeu? Se você não teve essa resposta, eu quero dizer para você, você pode ter essa resposta. E Deus quer que você tenha essa experiência. A gente não precisa esperar por um momento de crise. A gente pode experimentar todos os dias buscar a Deus. E nos momentos mais intensos a gente busca mais. O Andrew, lá na prisão, condenado a quase 50 anos de cadeia, ele dobrou os joelhos do chão e Deus ouviu. Eu, aqui no Mato Grosso do Sul, sem saber o que Deus queria para a minha vida, dobrei os meus joelhos, Deus respondeu. Por que Deus não vai te responder? É lógico que Ele vai responder. Ele só está esperando uma coisa, que você busque a Ele. A oração é algo maravilhoso. E Deus quer que a gente experimente isso de maneira mais intensa. Eu quero convidar você, para que a gente possa mais uma vez cantar um dos hinos que eu acho um dos hinos mais lindos sobre a oração. A gente cantou já hoje. O hino Falar com Deus. Quero convidar o pastor Denis, ele vai me ajudar aqui na frente. E enquanto a gente canta juntos agora esse hino, eu quero convidar você a ficar em pé.
E eu quero que você nesse momento, enquanto você canta, você viva essas palavras. E você diga para Deus: Senhor, vamos começar louvando a Deus. Na oração, canta. Encontro calma. Na oração, encontro paz. Só você. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Então, declare: grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Você em casa, cante junto com a gente. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Mais uma vez. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Meus queridos, as histórias que eu contei hoje são testemunhos das grandes coisas que Deus faz. Ele faz na minha vida, Ele fez na vida do Andrew, e Ele quer fazer na sua vida. Quando foi a última vez que você parou tudo, silenciou todas as distrações e as outras vozes que estão nesse mundo, e você parou para falar com Deus? Quando foi a última vez que você gastou mais do que os 30 segundos da oração decorada que a gente faz na rotina todo dia? A gente vai terminar hoje o culto de um jeito diferente.
eu não vou fazer uma bênção final. Eu vou deixar para você orar. Eu não vou falar para você quando chegar em casa, começar essa nova vida, experimentando com mais intensidade o relacionamento com Deus. Eu vou pedir para você fazer isso agora. Deus está dando oportunidade para a gente começar agora. Você que está acompanhando na sua casa, Deus está te dando a oportunidade agora, para que você possa estar para tudo e falar com Ele. Você não vai usar as palavras do pastor aqui na frente para ser as suas agora. Você não vai usar a palavra de uma outra, você vai usar as suas palavras no seu coração, do seu jeito. Quem sabe você vai falar com Deus agora e você vai pedir conforto, porque o seu coração está quebrado, e você vai abrir o coração e falar com Ele. Quem sabe você precisa de sabedoria para tomar uma decisão, e você vai falar isso para Deus. Quem sabe você precisa que Deus te dê a cura, ou a cura para alguém da sua família, e você vai falar com Deus. Eu não sei qual vai ser o tópico da sua oração, porque é entre você e Deus, mas eu quero te dar a oportunidade agora, para a gente começar a experimentar as grandes coisas que Deus faz através da oração. Antes de ir embora, aonde você estiver, se quiser sentar, senta. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Se quiser ajoelhar e se prostrar diante de Deus, ajoelhe e se prostre. Ninguém está com pressa agora para te mandar embora. Você tem o seu tempo para orar com Deus. Essa oração é sua. Eu vou fazer a minha oração em silêncio. Você vai fazer a sua. Quando você terminar a sua oração, você pode ir para casa. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente vai se encontrar. Mas não vai embora antes de orar.